Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Eu quero ler o verso 1 e o verso 2. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Amém, queridos? Nos diz assim a palavra. Paulo falando para os irmãos de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, nós apresentamos a leitura da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem falar conosco, vem guiar, ó Deus, a minha vida e fala mesmo, transmite vida à nossa vida, que sejamos transformados pelo poder do Senhor, ó Deus, e mais do que isso, que a palavra do Senhor seja vida em nossa vida, Pai. Senhor, libera nossas mentes para estarem cativas a Cristo e todo o intento maligno que se levante contra o conhecimento do Senhor entre nós caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. E que o Teu poder se manifeste entre nós através da Tua palavra. Amém. Graças a Deus. O tema é engraçado hoje, gente. É uma pergunta. Olhe para a pessoa do teu lado aí e pergunta para ela, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Paulo fala aqui para os romanos, ele está suplicando para eles. Irmãos, apresente a vida de vocês, os corpos de vocês, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas isso é um culto racional. Você deve saber o que você está fazendo. Não é algo irracional. Irracional são quem? São os animais. São as pessoas, às vezes, que agem sem Deus, estão agindo de maneira irracional. Não é verdade? Mas nós, como os filhos de Deus, devemos ter razão nas coisas que nós sabemos e fazemos. Veja, nós vivemos numa sociedade extremamente humanista. Extremamente humanista, a nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso? O homem no centro de tudo. O homem é a coisa mais importante do que tudo. Ou seja, eu é o que importa. E mais nada. Hedonita, que é o prazer acima de tudo. O prazer é a coisa mais importante. Hoje tem sido isso que nós temos visto e vivido na nossa sociedade. Uma sociedade extremamente humanista e hedonita. Eu sou o centro do universo. E o que me dá prazer é o que eu quero fazer. Mais nada. Mais nada. O resto não importa. Só importa a minha opinião. Você já ouviu alguém saindo da igreja e dizendo para o irmão assim, hoje eu não gostei do culto? Quantos já ouviram isso? Ou quantos já falaram isso? Hoje eu não gostei do culto. Pois eu vou dizer para você, meu querido, o culto não é para você. Se você vem com essa cabeça, está errado. O culto não é para você. Se você vem aqui, você não vem assistir ao culto. Você não vem participar do culto. Você vem aqui para cultuar ao Senhor. É por isso que você está aqui. Eu venho prestar o meu culto de gratidão a Deus por tudo que Ele tem sido e feito na minha vida. Esse é o motivo certo de estarmos aqui. Se você vem aqui achando que para você não está bom o culto, você está com o propósito errado nessa cadeira. Não é para você mesmo o culto. E você não tem que gostar ou não gostar. O grande problema é que nós fomos acostumados e criados em nós termos nossa satisfação. Veja um exemplo. A televisão, o que ela faz com as crianças? Um exemplo. Dá para ele tudo que ele quer, pai. Dá para ele tudo que ele quer, mãe. Dá para ele, dá para ele. Ele está precisando de um sapato que tem, como é que é? Luzinha, né, Mateus? Precisa de um sapato. Daí a criança vê o sapato com luzinha,
e não consegue e fica frustrado porque não conseguiu. Gente, o meu filho me contou que ele estava numa escola por princípio, gente. E ele disse o seguinte: pai, eu preciso que você me dê um tênis. Eu vou falar fora do microfone. Porque se eu não tiver esse tênis, eu não sou aceito no grupo. O que é isso, gente? Que é? E se eu sou um pai que não tenho condição de dar aquele tênis para ele, ele vai ser reprovado na sociedade onde ele está, porque ele não tem aquele tênis. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje, gente. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Veja, uma criança de 5 anos de idade, 5, tem muito mais informação na mão do que o governador de Roma nos tempos em que Jesus vivia. Ele tem muito mais informação. Através do professor, aquele professor famoso que todo mundo fala, até nas faculdades. Ah, você não sabe disso? Procura no professor. Ó, viu? Eles sabem. Porque ele vai te ensinar. O que nós estamos vendo? Uma sociedade que não está sendo preparada para pensar. Estão fazendo o que estão dirigindo eles para fazer. Eles simplesmente vão lá na frente do computador e digitam o que eles querem saber. Pergunta no meu tempo, quando eu tinha que fazer trabalho de faculdade, como que era. Tinha que ir lá na biblioteca. Tá aqui o pessoal mais barba branca, né, Dani? Que estudou comigo nessa época. A gente tinha que pesquisar, gente. A gente tinha que ler, a gente tinha que fazer um monte de coisa. Lembro, na minha época, tinham vendedores que saíam de casa em casa vendendo uma enciclopédia, famosíssima na época, chamada Barça. Hoje em dia, coitada da Barça, está desatualizada. Virou uma barca e afundou, né? Porque já não, a informação está tão rápida que ela não consegue atualizar a informação. Então, o que acontece? Nós estamos numa sociedade que não pensa, simplesmente age, simplesmente faz as coisas. Não está nem aí para nada e é o que eu quero e ponto final. Por quê? Porque isso é o que me oferecem. Vou dar um exemplo para vocês, de novo vou desligar. O que isso significa? Gente, conhecemos o que a maçã para algumas doutrinas significa? Significa o pecado. Mordido era o símbolo da queda. E, meu Deus, se eu não tiver um desse, eu não durmo. Se eu não tiver, e ó, não pode ser o 4. Tem que ser o 8, já nem lançou ainda e tem que ser o 8. Nós estamos vivendo assim, nós não pensamos mais. A gente só quer consumir o que os outros estão nos oferecendo. E fica frustrado, fica fazendo beiço. Ah, mas eu não tenho tal. O meu é aqueles bem pequenininho, antigo. Mas para que serve isso, gente? Para você abrir uma criança, abrir páginas terríveis de um celular. O diabo ganhando espaço dentro das nossas casas. E às vezes a gente não está nem olhando o que nossos filhos têm visto. Veja, o prazer está disponível através de um aparelhinho de celular. Eles podem navegar em águas terríveis. Essa semana, gente, tinha um filme de terror que foi lançado. E uma menina, adolescentezinha, foi assistir o filme. Sabe o que aconteceu com essa menina? Teve problema sério. Eles tiveram que tirar ela do shopping. Não tem conhecimento, não tem visão de reino espiritual. A menina estava extremamente perturbada por causa do filme. Aí você olha para as crianças mesmo, não é nem os adolescentes. Ah, não dá nada assistir esse filme. Não dá nada. Não dá, é. Você está abrindo portas. Seus olhos são janelas
que abrem portas para dentro da sua alma. E esses demônios estão vindo com força. Estão sendo liberados portais do inferno para mais e mais demônios virem sobre a terra para destruir a nossa vida. E nós ficamos achando que tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é bonito. A gente não tem entendimento das coisas. O que Jesus disse? Vocês erram, não têm as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que vocês erram. Aí a gente lança um desafio todo início do ano. Irmãos, vamos ler a palavra, vamos nos alimentar da palavra. E todo ano tem sido uma luta, porque tem gente que não consegue acompanhar a leitura. Não consegue. Querido, você precisa vencer a sua carne. E precisa se empenhar. E precisa ler a Bíblia. Gente, eu já falei isso para vocês. Há de chegar um tempo em que eles vão proibir e vão retirar das nossas mãos o papel. E se você não leu, se você não estudou, se você não aprendeu, o que há de ser de nós? Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí Paulo vem e fala, por favor, irmãos, apresentem a Deus um culto. O corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O ministro de louvor aqui na frente precisa às vezes plantar bananeira para o irmão sentir o Espírito Santo. Quando você tem que chegar aqui já, irmãos, com o coração aberto e preparado para entrar na presença de Deus. Entrou daquela porta para dentro, saiba o que você vem fazer aqui. Com reverência, com o coração aberto, disposto a ouvir e a prestar um culto a Deus, oferecendo o seu corpo. É engraçado, o homem tem muita dificuldade, eu estou falando como homem, de levantar as mãos, de pular, de se manifestar no corpo. Eu não. Sou homem. Isso aí é paia. Mas é engraçado. Ó. Quer ver? Vai ter um jogo do time dele. O bicho senta na frente da televisão e fica lá, gesticulando. Vai! Volta! E quando é gol, então, meu Deus do céu, é aquela... Aí abraça. E aí Paulo desafia a igreja, apresente o seu corpo a Deus. Apresente o seu corpo. Antigamente, quando era do mundo, passava a noite no baile dançando. E ó, maravilha, né? Aí o irmão, o pastor, está ministrando e fala, tira o teu pé do chão. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Se a palavra diz o seguinte, se antes empenhava seu corpo nisso, hoje, muito mais, apresentando na presença de Deus. Apresentando na presença de Deus, oferecendo um sacrifício. Antigamente, o sacrifício era uma pombinha, um carneiro, um boi. Hoje em dia não precisamos mais disso. Jesus foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Hoje o sacrifício é a minha carne. Sou eu o sacrifício. O sacrifício sou eu. Gente, às vezes é um sacrifício mesmo. Vir para a igreja, né? Puxa vida, hoje estava tão bom de dormir com essa chuvinha. Mas eu vou sacrificar a minha carne e oferecer o meu culto a Deus. Quem que vai receber isso? O próprio Deus. Ele vai dizer assim, ó. Chegou aqui o teu culto como um cheiro suave. E eu recebi. Ofereça teu corpo. Não seja displicente em oferecer. O ministério de dança dessa casa precisa ser reestruturado. Lá no outro templo, a desculpa era que não tínhamos espaço. E agora? Qual vai ser a desculpa? Então não adianta a gente ficar dando cheque pré-datado para Deus, uma hora o talão de cheque acaba. E daí a gente não tem o que fazer. Então nós precisamos levantar novamente
o ministério de dança dessa casa. Por quê? Porque as danças são proféticas. Nós dançamos na presença de Deus e diante dos nossos inimigos, dizendo: nós já vencemos, aleluia, essa batalha nós já ganhamos. Nós já ganhamos essa luta. E ó, na cara do diabo, ó, você perdeu já. Lembra de Saul, quando eu falei de Saul, que ele profetizou, ele estava no arraial dos filisteus, profetizando, dançando lá no meio deles e dizendo: ó, essa luta já é nossa, vocês já perderam. Que ousadia, irmãos, e lá no meio do arraial do inimigo fazer isso. Lá no meio do arraial do inimigo fez isso. Então, não sonegue seu corpo para Deus, gente. Não sonegue. Se você ainda tem chamado para essa área de dança, se você ainda tem talento para isso, por favor, desenvolva isso. Dê os seus passos e Deus vai te honrar. Eu tenho visto os adolescentes, e daí eu fiquei sabendo, pastor, que termina o culto de jovens, eles jogam as cadeiras aí agora e estão seguindo a unção e a vibe dos adolescentes aí, dançando também. Glória a Deus, gente. Isso é um culto racional, oferecendo o nosso corpo como sacrifício a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. É bênção pura. Segunda coisa que Paulo nos desafia: não se conformem com este século. Algumas traduções falam com este mundo. O que é se conformar? O mundo tem uma forma, e nós entramos naquela forma, e nos conformamos com aquela forma. Não é essa a nossa forma, gente. Não é essa a nossa forma. A nossa forma é do céu, não é desse mundo. Não é desse mundo. Esse negócio do mundo vir para a igreja, vamos falar um pouquinho sobre a música. Esses dias eu até mudo de rádio para não pecar. Mas se você fechar o olho e ouvir, você vai ver Luan Santana, você vai ver Bruno e Marrone, você vai ver esses níveis assim. Gospel. Por quê? Falta de originalidade da parte dos irmãos. Copiando o mundo para trazer para dentro da igreja. Letras de hinos que não tem nada de Deus. Gente, a gente tem que tomar cuidado que a gente canta. Tem muita coisa aí que é heresia. Heresia. Pura e simples heresia contra a palavra de Deus. Qual que é nosso meio de julgamento das coisas? A palavra de Deus. Olha aquilo lá se está sendo coerente com o que a palavra diz. Se não está, não cante. E não dê ibope. Porque o pessoal está perdendo originalidade. Por quê? Porque querem ficar igual. Por quê? Porque tem muito empresário que nem crente é, que está agenciando essas pessoas, porque isto vende. Nós conversamos sobre isso, né, pastor Vitor? Isso vende. Eles têm, olha só, os irmãos têm que ter música de trabalho. Que diferença que tem isso com o pessoal de fora? Uma música que é aquela música chicletes no CD, que é a que vende. Porque as outras podem ser meio paiazinha mesmo, que não tem problema. Gente, isso é o mundo dentro da igreja. O que é a adoração? O que é o louvor? Se não exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, glorificar os atributos de Deus, exaltar a presença dele entre nós. Mas tem muita música que está totalmente dentro disso que eu tenho falado. O humanismo, eu no centro. Me dá a minha bênção, me restitui o que eu quero, me devolve o que é meu. Opa! Mas é você que tem que ser glorificado ou é Deus? O que está acontecendo? Valores sendo mudados dentro da casa de Deus. Cuidado, acenda um sinal
amarelo. Porque o mundo está vindo com tudo para dentro da igreja. Gente, nós somos, vou dizer para você, a última barreira para o inferno tomar conta na face da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a última barreira. Só que ele pensa que nós somos fraquinhos, que nós não vamos conseguir derrotá-lo. E aí é que ele se engana. Aí é que ele se engana. Porque o Senhor chama as coisas loucas para confundir as sábias, os que não são para confundir os que são. Eles acham que nós somos um bando de tosco, um bando de derrotado, um bando de pessoas que precisam de benção, a benção de Deus. Nós somos um povo inteligente, nós somos um povo esperto com a palavra de Deus, nós somos um povo extremamente cheio de unção, ousadia e intrepidez vindo da parte de Deus. Nada vai nos segurar, nada vai nos deter. Não é errado nós irmos para a igreja buscarmos a bênção. Não é errado. Mas não é só essa motivação que nós devemos ter no nosso coração. Venha para a igreja não só para buscar a bênção. Venha para a igreja para ser uma bênção. Na vida do irmão. Para a vida do povo de Deus. Venha também para ser uma bênção. Isso também é certo. Claro, todos nós precisamos do auxílio, do favor de Deus. Mas nós temos que alinhar as nossas motivações com a palavra de Deus. E Paulo fala sobre isso. Não se conformem com o mundo, porque se você se conformar, ele vai entrar e vai tomar conta. Vai tomar conta. Então, eu falo às vezes pra Jane, estou ficando velho. Tem algumas coisas já que eu não consigo mais. Às vezes eu vou embora. Consigo. Por quê? Porque às vezes é demais, gente. Tem igreja aí fazendo reunião de mesa branca, gente, para libertar o povo. Aí eu pergunto, que base bíblica essa pessoa tem para fazer isso? Nenhuma, gente. Nós não precisamos fazer o que eles fazem igual. Nós temos um processo e um ritual para seguir que a palavra nos diz. Se a pessoa quiser vir, vai vir por isso, por amor a Deus. Por amar a Deus e por querer servir aquele Deus, que é daquele jeito. Por isso que tem igreja igual cardápio, né? Hoje aqui no nosso restaurante tem frango, tem feijão e arroz, macarrão e salada. Aí o pessoal hoje em dia está acostumado a seguir a igreja por cardápio. O que pode me oferecer? Tem isso, então eu vou para lá. Chega lá, não consegue se adaptar, aí ele vai atrás do cardápio do outra, vai para outra. Povo sem compromisso. Um povo sem compromisso. Isso não é com o pastor. O compromisso é com Deus. O compromisso deve ser com Deus, não comigo. Não com o pastor Wilton. Não com a igreja. O compromisso que nós temos é com Deus. Aí muda de figura. Muda de figura. Como que nós conseguimos, outra coisa que Paulo fala nesse texto, renovem as suas mentes. Como que nós conseguimos renovar a nossa mente? A renovação da nossa mente se dá através da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Nós temos a nossa linha de pensamento. Nós somos criados de um jeito pelos nossos pais. Com costumes, com tradições e com heranças que nós recebemos deles. E às vezes não está certo o nosso jeito de pensar. A gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa renovar. É difícil, gente? É difícil. Mas o que a gente precisa fazer? Submeter a nossa mente à palavra. Que ela lava, ela limpa, ela purifica. Nós temos algumas formas de pensar errada. Por exemplo, eu era batista, antes de conhecer a Jane até, e já fazia a faculdade.
E eu fui convidado a pregar numa comunidade, lá no sítio cercado. Eu cheguei naquele lugar, era uma portinha assim, comprida, assim, longa, mas bem fininha, mas era uma linguiça assim, bem comprida. Né? E daí os meninos músicos estavam lá cantando, e aquele povo adorando de maneira extravagante, gente. Extravagante no que sentido? Eles estavam dançando, eles estavam glorificando, eles estavam exaltando a Deus. E eu senti que aquilo ali era algo do Senhor naquele lugar, não era nada da carne, não. E eu fui convidado para pregar, batistão, naquele lugar. E eu comecei a ver aquele povo adorar, eu comecei a ficar constrangido. Falei, meu Deus do céu, eles querem que eu pregue. Quem tinha que receber a pregação deles sou eu. Eles que tinham que pregar para mim. Eles são muito livres em Deus. Eles são muito livres. Muito livres. E aí eles me deram a palavra, eu falei, eu não tenho mais o que falar. O que eu tinha para ver aqui eu já vi. Deus derrubou colunas, sofismas na minha mente sobre o que é adoração. Nós precisamos, essa renovação da mente se dá com a palavra de Deus, em lugares onde Deus se manifesta. Gente, Deus se manifesta de maneira tremenda. Às vezes Ele pode tomar a sua vida. Pode tomar a sua vida. E você fazer coisas que depois você vai dizer, meu Deus, que mico que eu paguei. Não tem problema. Deus que tomou a sua vida. E Ele tem prazer nisso. Ele tem alegria de usar seu corpo para ser bênção diante de Deus. É tremendo isso. E eu falei isso para eles. O que eu tinha para falar era algo que não tem, acho que nada de importância. E eu falei, orem por mim, porque eu preciso me converter. Eu tive esse entendimento aquele dia. Caiu um sofisma. A minha mente foi renovada. Porque adorar a Deus é em espírito e em verdade. Lembra que o Senhor falou para a samaritana lá em João capítulo 4? Há de chegar um tempo, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar em espírito é ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus conduz a nossa oração e a nossa adoração ao Pai. Peça para o Espírito Santo te ajudar a levar a tua adoração ao Pai, porque Ele conhece e prescruta o coração de Deus, para trazer de Deus a resposta para você e levar o seu pedido para Deus. Ele é o nosso ajudador. E em verdade é baseados na palavra, em espírito e em verdade. Tem princípios aqui dentro que nós devemos respeitar e seguir. Isso é seguir em espírito e em verdade. É com a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, renove sua mente através da palavra de Deus. E por último, gente, ele termina o versículo 2 dizendo o seguinte: façam todas essas coisas para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, às vezes, nós estamos vivendo frustrados, nós estamos vivendo infelizes, nós estamos vivendo tristes dentro da casa de Deus, porque nós ainda não entendemos por que nós estamos aqui. Ainda não descobrimos o propósito real de estarmos no corpo de Cristo, de fazermos parte do corpo de Cristo. Lembra que Paulo fala na ceia? Discirna o corpo. O corpo é isso, é um organismo vivo. Eu ajudo você, você me ajuda. Eu cuido de você, você cuida de mim. É assim a igreja. Eu tenho meus defeitos, você tem os seus, mas nós temos as nossas qualidades que são muito maiores do que os nossos defeitos. O grande problema nosso é que nós somos peritos em olhar os defeitos dos outros e cegarmos para os nossos. Às vezes o irmão está falando do outro, do defeito do outro, que é igualzinho ao dele. Igualzinho. Por isso que ofende e agrava tanto a vida do irmão, porque o outro faz as mesmas coisas que ele, e ele enxerga o irmão e não enxerga ele.
Diz, meu Deus, mas esse cara é muito folgado, pastor. É. Maravilha. Às vezes Deus está pondo o espelho na sua frente, querido, para você se enxergar. É assim que funciona. Por que a igreja é esse lugar? Porque ela é um lugar onde a presença de Deus está. Não se reúnem aqui os perfeitos, gente. Pelo contrário. Aqui é o lugar dos imperfeitos em aperfeiçoamento. Por quê? Porque Deus nos aperfeiçoa. Ele é quem nos ajuda. Então, se você ouvir às vezes alguém falando mal do teu irmão, dizendo, mas eu não quero seguir a igreja do fulano por causa do barbudo. Defenda ele, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa de Deus que está aqui. E se ele tem os defeitos dele, a pessoa às vezes usa isso de muleta para não vir. Mas você não tem que seguir o barbudo, você tem que seguir o outro barbudo e cabeludo, né? Que é Jesus. Então é isso que a gente tem que fazer. Muda o teu foco, querido. Se você só vê defeitos, muda o teu foco. Olhe para Jesus, o homem perfeito que pisou nessa terra, que não cometeu nenhum pecado sequer. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo. Ele é aquele que nós devemos seguir. Jesus. Jesus. Mais ninguém. Mais ninguém. Então, aqui é o lugar das pessoas que querem mesmo ser transformadas. Então, não dê ouvido para essa voz do desencorajamento, não. Eu não quero ir lá porque lá está o fulano. Esqueça disso. Esqueça disso. Todos nós estamos aqui buscando um objetivo: servir e seguir a Deus. E um dia todos nós vamos estar juntos lá no céu, sendo recebidos pelo Cordeiro. Nossa, eu vou repetir, acho que vocês não ouviram. Um dia todos nós vamos estar juntos lá no céu, sendo recebidos pelo Cordeiro. Glória a Deus. E Ele mesmo vai nos receber e vai nos apresentar o céu. E vai dizer, esse espaço aqui, você pode vir. Aqui é o espaço tal. Esse espaço aqui, é o espaço tal, você também pode vir. E agora venha que eu tenho um banquete para você participar. Que alegria. Quando nós chegarmos lá, gente, o que nós vamos apresentar para Deus? O que nós vamos apresentar para Jesus? A palavra diz que nós havemos de mostrar as nossas obras. E que obras são essas? Obras que nós fizemos na terra, que eram eternas. E o culto é uma delas. Um culto racional, cheio de entendimento, cheio de conhecimento na palavra de Deus, com o objetivo certo: adorar, exaltar, glorificar, magnificar a santidade, o poder e o nome de Deus. Ele que é o único digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. A Ele que nós seguimos, a Jesus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É Ele que nós servimos. A mais ninguém. Se você está aqui por causa de homens, mude o teu olhar e siga Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o único que merece. O grande problema na igreja hoje é esse: as pessoas olham para homens, por isso que vão embora. Eu não quero mais ir lá, não. Lá tem o Xande. Só porque tem aquele olho verde e tal. Não deu bola para mim, então eu vou embora. As irmãs, né? Veio por causa do Xande. O que aconteceu? Foi embora, foi frustrada. Rapaz, tá barbudo, né? Se você vem por causa de menino, você veio errado. Se você veio por causa de menina, você veio errado. Venha por causa de Jesus. Venha por causa de Jesus. Eu vi muita gente vindo para a igreja por causa de menina e se frustrando. Ao contrário também, por causa de meninos e se frustrando. Por quê? A expectativa está no lugar errado. Nossas expectativas devem estar em Deus.
Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Em amor. Amém? Eu queria encerrar. Encerrar essa ministração de hoje. Dizendo para você. Pergunte de novo aí agora para o teu irmão. O que você veio fazer aqui? Eu acredito que a resposta mudou agora, né? Agora a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, né? A gente tem condição de falar outra coisa. Por que que nós estamos aqui? Para cultuar a Deus. Eu vim ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vim oferecer o meu culto. Eu não vim assistir nem participar, eu vim cultuar. Muda de figura o negócio. Venha cultuar a Deus. Venha fazer isso com amor e com gratidão. Que as coisas vão ser diferentes. Outra coisa que nós temos de propósito é um servir o outro aqui dentro. Um cuidar do outro. Mas não é cuidar com a língua grande, né? Tô cuidando do irmão lá, ó. Tô de olho. Não é nesse sentido. É cuidado de Deus mesmo, cuidado de amor. E às vezes nós vamos embora porque não cuidamos de ninguém. E ficamos frustrados. Então, se você está sem ninguém para cuidar, venha falar comigo. Eu vou arrumar alguém para você cuidar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Nós estamos precisando melhorar os processos de discipulado aqui dentro. Então você vai poder cuidar de alguém. Ah, eu não estou sendo cuidado também. Então venha me procurar, que nós vamos colocar você debaixo de cuidado. Nós vamos cuidar bem de vocês. Esse é o nosso objetivo dentro dessa casa. Cuidar bem de vocês. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos orar. O apóstolo Paulo roga. Roga é suplica, irmão. Ele implora para os romanos. Irmãos, ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é algo racional que você faz. Com conhecimento, com ciência. Apresente tua vida a Deus. O tempo todo. Isso agrada o coração do Pai. Isso toca o coração de Deus. Amém? Que você venha com a motivação correta para a casa de Deus. Que você venha com a ideia certa do que você vem fazer aqui. E que isso possa encher o teu coração de alegria. Gente, isso deve ser um privilégio para a gente. Poder trabalhar para aquele que é o mais alto dos altos. Que a Bíblia fala de Altíssimo. Servir ao Altíssimo. Isso deve tocar o teu coração. Isso deve trazer gozo e alegria dentro do teu coração. Você está servindo ao Altíssimo. Ao Santo e Eterno Deus, Criador de todas as coisas. Isso deve tocar o teu coração. É Ele que você vem servir nesse lugar. É Ele que vem ser cultuado pela sua vida aqui dentro. É isso que nós viemos fazer. E quando você for falar para as pessoas lá fora o que nós fazemos aqui, você vai poder explicar para eles que vocês fazem cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Oferecer a sua vida como sacrifício a Deus. Isso me dá alegria poder servir a Deus. Isso me dá prazer servir a Deus. Trabalhar para Deus. Honrar ao nome de Deus. Levar a palavra de Deus. Isso deve tocar a nossa vida. Você está trabalhando para o eterno. Isso não é passageiro, isso não é efêmero, isso é eterno. São obras que você há de um dia apresentar para Ele. Senhor, estão aqui as minhas obras. E são essas as almas que eu ganhei para o Senhor nesse tempo em que eu vivi. São essas as obras. E isso são as pedras da tua coroa. As obras que você fez. Com ciência, com conhecimento, com sabedoria. Vindas da parte de Deus. Vamos orar, queridos. Deus, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor, ó Deus. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, Senhor, que foi um grande servo do Senhor, que pisou nessa terra, Pai. Obrigado por esse texto que ele direciona a nossa vida a termos compromisso com o culto, Pai.
a termos comprometimento com o Senhor, ó Deus, e não nos conformarmos com o mundo, Pai, mas sim, ó Deus, transformarmos a nossa vida, para que um dia a gente possa viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. Porque ela é perfeita para nós. Que a perfeição do Senhor venha sobre nós, ó Deus. Que a graça e o amor do Senhor venha sobre nós, ó Pai. Enche nossa vida, Pai, com teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus.